Salve, salve, seguidores e seguidoras do canal Siga Direito. Estamos mais uma vez aqui, a nossa primeira conversa com o Dr. Paulo, que nos honra hoje aqui com a visita ilustríssima. E o papo foi tão bom que a gente decidiu cortar, não é isso, Virgílio? Fazer 2 programas. Porque... Na verdade, não deu tempo de abordar tudo, né? Não, nem vai. Será que em 2 a gente vai conseguir? Olha, Esse homem é um enquanto não enciclopédia. acabar a água aqui do estúdio, acho que dá pra gente fazer pelo menos uns 3 ou 4 ainda. Paulo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, que muito nos honra. Eu acho que o assunto que a gente abordou no primeiro programa é um assunto relevantíssimo, que vai ajudar muita gente a esclarecer as dúvidas de muita gente. E a gente prossegue aqui falando um pouquinho sobre o papel do Ministério Público no direito de família, né? Uma questão bem interessante aqui, que quem nos mandou foi a seguidora Renata Vasconcelos. Ela pergunta o seguinte: é possível se negociar os alimentos na hora que um casal vai se divorciar, por exemplo? Negociação dos alimentos sempre cabe, né? As partes fazem um acordo no sentido de estabelecer o valor. Então, é o dia a dia da prática jurídica. A mulher pede um valor representando o menor, o homem se defende oferecendo outro valor, vai para uma audiência de mediação, depois uma outra com um juiz, e eles tentam fazer propostas que caibam na realidade deles. Ou o próprio homem, que a gente se esquece disso, nós, homens, podemos ajuizar, no mais das vezes, uma ação de oferta de alimentos, não esperar a iniciativa da mulher, para cumprir o nosso papel e regularizar uma situação após um rompimento, enfim, de uma união. E o contrário ou mesmo também. sem isso. A mulher ajuizar uma ação de oferta de alimentos, hipóteses em que ela se dispõe a fazer, né, o pagamento. Sim. Mas Agora, a pergunta que eu falo de negociar é o seguinte: eu posso, ao invés de oferecer dinheiro, né, a título de alimentos, oferecer um bem, por exemplo, eu vou dar um carro para não precisar pagar alimentos. É possível? Já peguei várias vezes como promotor de justiça essa situação. O mais comum é um dos cônjuges falar: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o apartamento para o outro cônjuge, para a esposa, enfim, para o marido, mas eu também não vou pagar a pensão para o filho. Aí você escuta muito aquela renunciar o direito de alimentos, né? Pois é. Isso é impossível, né? Isso aí é impossível e, enfim, a gente sempre coloca nas manifestações e tem sido seguido de forma pacífica que uma frase que está lá no Código Civil: o direito aos alimentos ele é irrenunciável, você não pode renunciar. Então, se o homem, na divisão de bens, quer dar um bem para a mulher, tudo bem, mas isso não vai afetar ou influenciar no direito aos alimentos do menor. É isso. Até porque a função dos alimentos em nada se confunde com a função de um imóvel, por exemplo, na vida de uma pessoa, não é verdade? Sim. Que é a subsistência. Exato. Os alimentos servem para isso. Seria possível até um acordo em que se falasse que um imóvel que o casal possuía que está alugado, aquele valor será utilizado para... Certo. Mas não é, tipo, não vou mais pagar pensão porque dei o imóvel para minha Como esposa. se fosse uma contrapartida, né? Exatamente. Então, o imóvel me libera da obrigação. É irrenunciável, né? não pode. A obrigação alimentar, então, do pai ou da mãe, ela se estende até que idade do menor? Na verdade, até assim, tecnicamente a maioridade vem com os 18 anos, mas não tem um número mágico que diga. Muita gente ainda acha, fez 18, eu não pago mais. Ou se estiver fazendo faculdade até os 24 anos. Ou fez 24, também não pago mais. Na verdade, nenhum desses dois números significa fim dos alimentos. Ele só muda um pouquinho a característica dos alimentos, né? Enfim, enquanto são menores, esses alimentos destinados à criação, ao desenvolvimento, à manutenção do padrão social dos pais, na medida do possível, eles são devidos. A partir dos 18 anos... Até, é para balada mesmo. Não. Muitos pais ficam injuriados aí com Lollapalooza, Rock in Rio. Mas aí, Paulo, completou 20 anos. Aí eu passo a dar os alimentos diretamente para o meu filho? A partir dos 18, tecnicamente, você já pode passar os alimentos. Acho que é uma prerrogativa, né? Sim. Então, convém negociar com... Exatamente. Né? Fez 18, já pode negociar diretamente com o destinatário dos alimentos. Agora, é importante falar que esses alimentos eles se fundam no dever de solidariedade familiar.
É um pouquinho diferente, não é mais no poder, no exercício do poder familiar, porque o poder familiar também se extingue com 18 anos. Sim. Então muda a causa dos alimentos, mas é porque a lei sabe que com 18 anos você também, apesar de já ser civilmente capaz, você não está pronto ainda para enfim, sim, muitas vezes cuidar da sua vida do modo como se esperaria. Então, quando ainda está fazendo faculdade, como o Marcão falou aqui, você admite que os alimentos eles continuem sendo pagos. Uma faculdade que seja mais longa, ultrapasse os 24 anos, não tem problema, você continua pagando. Agora, também não pode aquele cidadão, estudante profissional que quer receber pensão alimentícia até os 30, 35 anos. Né? Tem que ver o que seja razoável no meio do caminho. Ele chega pro pai e fala, até eu virar promotor, você pagou a pensão? É isso que eu ia falar agora, mas pai, é o seguinte, vai pagando mais um pouquinho aí. Paulo, uma coisa, é uma dúvida até minha, sabe? Quando chega o momento de parar de pagar a pensão, eu preciso provocar o judiciário? Ou eu posso Isso simplesmente... é importantíssimo, hein? De comum acordo com o maior já, por exemplo. Meu filho tem 25 anos, terminou a faculdade e tal, está trabalhando, eu falo, vou parar de pagar. Ou eu preciso ir lá no processo e... Tem um ditado que fala o seguinte, quem paga mal ou quem não paga mal, né, paga duas vezes. Então, isso que o Virgílio lembrou é importantíssimo. A exoneração dos alimentos ela tem que vir por ato judicial. Se os alimentos foram fixados por um juiz, para você ficar exonerado, você tem que ser pela via judicial. Do mesmo modo também que muita gente se esquece, a modificação até da forma de prestar os alimentos. Por incrível que pareça, eu pego na minha promotoria muitos acordos de boca em que o alimentante, né, aquele que dá os alimentos, se dá mal. Por quê? Não, eu estou obrigado a pagar R$1.000 de pensão alimentícia. Só que eu fiz um acordo com a mulher, com o homem, enfim, não vou pagar R$1.000 de pensão alimentícia, não. Vou pagar a escola que está R$1.200. Eu vou até fazer mais do que eu devia. E faz esse pagamento durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Lá pelas tantas ele recebe uma execução, um cumprimento de alimentos, forçado de alimentos, dizendo, está sem pagar aqui conforme mandou no depósito durante 2, 3 anos, está devendo 20, 40 mil. Por incrível que pareça, isso acontece e muito no dia a dia das promotorias. Essa eu não sabia. Então, peraí, eu acho que vale a pena a gente esclarecer isso aí. Eu tenho que pagar R$1.000, se eu estiver pagando 1.200, não figura que eu paguei aqueles R$1.000? Não, se estiver pagando através de uma prestação diversa. Por exemplo, eu vou pagar a mensalidade da escola ao invés de dar os R$1.000. Sim. Ainda que a mensalidade seja superior a R$1.000, ou seja, você está gastando mais do que deveria, você está pagando errado. E aí, não é que exatamente não vai estar pagando, mas vai dar pano para manga. Entendi. E o canal de vocês é um lugar excelente para dar dicas, porque sobre essa situação vai ter dois entendimentos possíveis. Um fala, pagou diferentemente do que está na ordem judicial, então não cumpriu, não vale esse pagamento. Até porque muitas vezes a outra parte, ou o homem ou a mulher, fala, não, mas ele falou que ia pagar isso porque ele queria como um excedente, como uma liberalidade, uma coisa não afeta a outra, abre pano para manga e para discussão. O entendimento que tem prevalecido, felizmente, eu concordo com esse entendimento, é de que quando você prova que houve essa mudança... Dá-se uma certa quitação, né? Exatamente. Agora não pode ser também casa da mãe Joana. O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem que prestar os alimentos e fica também ou por pirraça, por questões emocionais mal resolvidas, levando e entregando coisas diversas daquilo que é realmente necessário para quem Eu não tenho dúvida que isso acontece demais. Nossa senhora, então a dica de vocês sempre aqui é sensacional. Eu coloco as coisas da forma mais clara possível, de preferência por escrito, que aí ninguém tem dor de cabeça ou tem menos dor de cabeça. Maravilha. Tem um outro assunto polêmico aqui que o Carlos Gonçalves nos pergunta, que é o seguinte: pode haver paralelamente uma união estável e um casamento? Vixe, isso dá pano para manga, viu? Isso dá muito pano para manga. Essa discussão, enfim, ela é bem antiga e sempre bem atual. O que se entendia, enfim, acabou se reafirmando, que existe um dever de fidelidade no casamento que impede você de reconhecer a existência de uma união estável
ao mesmo tempo, né? Sim, até porque na legislação diz isso, você pode até ter união estável, desde que, sendo casado, né? Desde que você esteja separado de fato. Sim. Exato. A gente recebe isso lá no cartório diariamente, o questionamentos a respeito, né? Exato. Só que a realidade, como você bem lembrou aí, Felipe, se ele já estiver separado de fato, cessa ali o dever de fidelidade do casamento e você admite que haja uma união estável. O que acontece é que a realidade, tem uma frase que eu acho maravilhosa, assim, né? Os arranjos são infinitos. Os arranjos, inclusive familiares, eles são infinitos. O exemplo clássico que a gente estudava e via no dia a dia, na Justiça Federal, quando eu era servidor da Justiça Federal, via muito isso em questões previdenciárias. Pessoas que trabalham viajando e ficam uma parte do tempo em cada lugar, né? Um amor em cada porto, como tem lá de avião. Na música. Enfim, tem umas profissões que são, inclusive, né, se faz brincadeira, piada, cultura sobre isso. Tabelião, nem, Virgílio? Não, né? Tabelião tá nisso, Virgílio? O tempo todo quietinho. Ah, bom, tá no mesmo lugar. E aí a pessoa ia com frequência e regularidade passar dias ou semanas ou meses numa determinada região, constituir uma família lá. Morreu. Mas ele também não abandonou a família de cá, porque no outro período de tempo ele estava aqui. Como que fica isso? E aí começam a vir decisões, ora reconhecendo a proteção da união estável, ainda que simultânea, ora dizendo, não, você não pode ter nenhuma união estável simultânea a um casamento e também não pode ter uniões estáveis simultâneas entre si, contando o mesmo período de tempo. O Supremo Tribunal Federal ele foi recentemente provocado a discutir essa questão. E para vocês verem como é complexo, por 6-5, você vê que foi pau a pau ali. Um empate técnico, digamos assim, né? Quase um empate técnico ali, disse que é impossível, não se admite a existência de uniões estáveis simultâneas e nem de uma união estável simultânea a um casamento, invocando, dentre outros motivos ali, a questão da fidelidade e da monogamia. E esse entendimento a gente pode dizer que muitas vezes as próprias famílias não sabem, né? Sim, isso tem vários desdobramentos possíveis, né? Inclusive de mágoas, de sofrimentos. Se pergunta muito sobre quem tiver de boa fé. Sim, e se a esposa, ou se uma ou as duas companheiras ignorarem a existência da outra, como é que fica? É verdade. E na prática a gente sabe que isso acontece. Sim, imagino, isso acontece. Como que fica a proteção jurídica dessas pessoas? A legislação por si só ela não ampara essa questão, né? Não ampara. É importante dizer, tem um instituto importantíssimo no Brasil, quem quiser acompanhar, inclusive o trabalho do Instituto IBDFAN, né, Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele se manifestou nesse processo e falou para o Supremo Tribunal Federal, olha, vamos amparar as famílias, inclusive, mas não foi acolhida essa pretensão. Tese, né? E está sempre na ordem do dia porque a gente ouve falar de pessoas, né, inclusive artistas famosos, que tinham 10 companheiras vivendo sob o mesmo teto. Sim, o MC Catra, por exemplo, a gente pode dizer que seria um caso? Sim, qual delas será a que, por exemplo, vai receber a pensão por morte ou vai ter direito à herança do patrimônio que ele deixou? Para falar de um outro caso mais recente também, que foi bastante divulgado na mídia, um casal casado, sobre o casamento, resolveu divulgar nas redes sociais, está tendo uma grande repercussão, a existência de um trisal. Chamaram uma terceira pessoa, no caso uma mulher, digital influencer, para formarem uma família. Sim. E eles se apresentam como família, se colocam para a sociedade como família, e são uma família, divulgam, aparecem, mas pela decisão do Supremo Tribunal Federal... Alguém, em algum momento, vai perder. E eles não vão poder formalizar isso, né? Nem através de uma escritura de união estável. Não, eles não podem formalizar e tem todas essas questões de não ser reconhecido isso como entidade familiar para efeitos, inclusive, previdenciários. Ou seja... Alguém ali vai ter a união estável e a outra pessoa será apenas um namorado ou namorada. É isso que eu ia perguntar. No caso do MC Catra, ele tinha, 5, 6 esposas. A primeira que tem direito?
Ou não? Eu não saberia dizer no caso do MC Catra especificamente, porque teria que ver como falam lá, a prova dos autos. A prova dos autos. Mas ele não deu critérios objetivos para julgar qual das uniões tem Mas tem a gente mais pode valor. afirmar que só uma delas terá o direito. Por essa tese do Supremo Tribunal Federal, sim. Pode-se afirmar isso. Mas eu, particularmente, eu acredito que esse tema vai em algum momento... Evoluir, Não sei nem se evoluir, mas pelo menos ser melhor trabalhado, porque a realidade ela se impõe. Exatamente. Isso traz consequências absurdas, não só do ponto de vista previdenciário, mas também do ponto de vista hereditário. A questão da herança, como é que fica? Né? E se o patrimônio foi amealhado, adquirido durante essas uniões, vamos chamar assim, estáveis, como é que fica a questão da divisão patrimonial? Então, isso já, e se uma tem filho menor, a outra não tem, né? A inclusão isso do patrocínio do nome, por exemplo. Questão do nome. Mas isso precisa ser abordado com bastante cuidado. Sim, mas mesmo, olha só, você pega, por exemplo, um casal que está há 20 anos junto, né? E aí agora entra uma terceira pessoa. Tem 6 meses, 1 ano que está naquele trisal ali, o homem vem a falecer. E aí? Esse tempo é relevante para você? Pois é, então, mas tudo isso eu acho que tem que ser... repercussões exatamente, muito graves, né? Que a gente não consegue nem imaginar tudo agora aqui. Né? Tem questões realmente... eu sei que esse tipo de raciocínio ele foi pensado para tentar não privilegiar o que se chamava antigamente, ainda mais lá no Nordeste, a teuda e manteuda, né? O homem que tinha uma esposa, né, a família tradicional brasileira, e que eventualmente mantinha ali uma outra mulher, no mais das vezes, para encontros, etc, etc, e que às vezes, quando morria, davam um conflito ali sucessório, previdenciário. Aí se falou, não cabe. Só que realmente o direito, assim, a sociedade vai mudando e temos situações como esse trisal. Mas eu vou levantar uma outra polêmica aqui, senhores. Olha só. Esse casal, essa segunda esposa que entrou recente, tem um filho. E aí? Como? E ele não tem... Exatamente com ele. Ele veio a falecer depois de 1 ano, 2 anos que eles estão juntos, mas ele não tem um filho com aquela primeira esposa de 20 anos e tem um filho com essa segunda esposa com 2 anos, porque a primeira mulher não poderia ter filho, por exemplo. E aí, como é que a gente faz? A prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o primeiro relacionamento seria considerado uma união estável e o herdeiro necessário seria o filho. Ou seja, a herança seria dividida né, entre a meeira e o herdeiro. Mas é uma loucura, né? Uma loucura isso, né? Porque a mãe da criança, em tese, né? A gente está aqui discutindo em tese, ela não teria direito a nada, né? O filho dela ficaria com metade. É bem confuso e às vezes, apesar de ser necessário firmar regras, às vezes é difícil firmar exatamente uma regra como essa, porque como falou, os arranjos eles são infinitos. É difícil decidir com a legislação que nós temos hoje, né? Sim. Não, e assim, o julgamento de uma matéria sensível como essa, ele é permeado por várias questões, não só de ordem jurídica, né? De ordem religiosa, moral. Né? Quem criticou essa decisão, um dos fatores foi esse, falou que onde está escrito que a monogamia seria um valor jurídico a ser protegido pelo Supremo Tribunal Federal. Daí a importância, vejam bem, né, da indicação dos ministros. Né? Esses ministros definem situações para o país inteiro. Então, a depender da origem, vamos dizer assim, filosófica, religiosa, social, que vai interferir no julgamento, né? Isso pode dar uma guinada em entendimentos que vão repercutir de forma assim, absurda. Né? Sim, com certeza. Então, vejam a relevância, né, da indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Porque muitas vezes a norma ela não está suficientemente clara, ou ainda que clara a norma, eles têm o poder de decidir se aquela norma realmente vale, se não vale, como vale, a partir de quando vale. Enfim, realmente é uma responsabilidade muito grande para os ministros. Meus amigos, falando com uma pessoa inteligente dessa, o tempo voa, né? O papo flui, que é uma beleza, mas a gente já tem que encerrar. Eu sinto muito. Quero agradecer muito, Paulo, pela sua presença, sua disposição de vir aqui nos prestigiar.
Foi uma alegria e eu acho que você Que aula, viu, Paulo? Obrigado, é isso viu? que eu ia comentar agora. Eu acho que tem tema para a gente fazer um terceiro, um quarto episódio aí. E seria uma grata surpresa, uma grande honra para nós poder contar com a sua ilustre, com o seu conhecimento e com as suas experiências, né? A honra é minha, realmente, assim como no cartório, eu gosto de acompanhar o canal de vocês, porque eu vejo tanto de situação concreta que acontece no ambiente de um cartório, mas, meu Deus, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Também nas varas, inclusive de família, acontecem situações, ora mais repetidas, ora menos também, que a gente fica, pô, mais gente deveria saber disso até para evitar problema. Brigadão, Virgílio, Marcão, Felipe, estou à disposição sempre aí de vocês. E eu quero lembrá-los aqui que a gente está recebendo as dúvidas, os questionamentos, vocês podem enviar para a gente pelo direct do nosso Instagram, e aí a gente vai selecionando as dúvidas mais relevantes e sempre trazendo aqui um convidado que vai esclarecer esses pontos, né, Felipe? Exatamente. Deixa a sua participação lá no nosso Instagram, ou no YouTube, no TikTok também, né, Virgílio? O Virgílio está dançando no TikTok? Vai não? dançar, vai começar a dançar. Vou dançar Macarena. Já pensou, hein? Estamos no Spotify também, né? No Spotify também, Isso. claro. Ative as notificações, compartilhe o nosso vídeo, curta aqui embaixo e fique sempre por dentro.